E aí, família? Tá na hora do vídeo. Preocupações com a sobrevivência levam os restaurantes em Osaka a desafiar o pedido de fechamento antecipado em meio à terceira onda do vírus. O governo da prefeitura de Osaka estendeu seu pedido a bares e restaurantes para encurtar o horário comercial à medida que os casos de coronavírus continuam aumentando. Mais um passeio noturno pela cidade de Minami, distrito da vida noturna de Osaka, revela muitos estabelecimentos desafiando a convocação de fechar às 21 horas. Esta é a terceira vez que a prefeitura de Osaka faz um apelo aos restaurantes para que fechem mais cedo ou desativem seus negócios, no caso desde abril, para impedir que as infecções se espalhem. E estendeu esse terceiro pedido por 2 semanas, a partir de 16 de dezembro. No entanto, às 21 horas do dia 18 de dezembro, um grupo de jovens pode ser visto amontoando em uma filial do restaurante Uosho Ginpei, na área de Shinsaibashi, em Osaka. Quero cooperar para ajudar e evitar que o sistema de saúde fique muito sob pressão, mas também tenho que pensar no sustento dos meus funcionários, disse o gerente da filial de 34 anos, Shintaro Inada, com uma expressão preocupada. Ele acrescentou que acompanhou a chamada de encerramento antecipada da prefeitura nas 3 primeiras vezes e que ela foi emitida, mas não concordou com a extensão. Antes da pandemia, o Osho Ginpei tinha 6 restaurantes na cidade de Osaka. No entanto, a crise do coronavírus forçou 2 deles a fechar em setembro. Foi difícil na filial de Shinsaibashi também. Quando o estado de emergência foi declarado em abril, o restaurante dispensou 15 trabalhadores de meio período de uma vez só. A campanha de subsídios gratuitos do governo central para ajudar a indústria de restaurantes em dificuldade reavivou a demanda para os níveis anuais normais em outubro. E Inada contratou 5 funcionários de tempo parcial novamente, mas veio a terceira onda, revertendo os ganhos do restaurante. Depois de atender ao terceiro pedido antecipado, Inada viu as vendas de dezembro caírem para menos de 20% do que havia sido na mesma época em 2019. Sei por experiência que se mostrarmos moderação e fecharmos mais cedo, vamos perder clientes. Vou escolher o caminho que me dará a melhor chance de proteger o restaurante, disse Inada. E assim ele voltou ao horário comercial normal em 16 de dezembro, permanecendo aberto até as 23 horas. De acordo com Inada, em apenas 2 ou 3 dias, seu número de clientes diários mais do que dobrou em relação ao que era durante o horário comercial curto até 15 de dezembro. As vendas também dobraram. Ele calcula que nesse ritmo o restaurante receberá mais de 760 mil ienes, o que daria cerca de 7.350 em subsídios oferecidos pela prefeitura até 29 de dezembro, quando o pedido de redução de horário estendida estava definido para expirar. Em 18 de dezembro, 8 grupos de restaurantes depois das 21 horas foram espaçados como uma medida anti-infecção, divididos entre salas privadas, mesas e balcões. Um cliente do sexo masculino de 43 anos da vizinha Sakai, província de Osaka, comentou: "Posso comer e relaxar sem ter que me preocupar com o tempo." Outro patrono, um homem de 53 anos da Daldicho de Osaka, disse: "A administração não tem assumido nenhuma responsabilidade pelos estabelecimentos que fecham, no caso, a prefeitura. Entendo que não há orçamento para fornecer suporte adequado, mas eu me pergunto se as autoridades realmente entendem os sentimentos dos restaurantes quando eles são encurralados." Por isso que eu já comentei em outros vídeos, a sacanagem que eu acho, julgar os izakayas e não os outros estabelecimentos também. Porque basicamente todos os estabelecimentos têm funcionários. O que é certo para um tem que ser certo para todos. Porque uns são mais prioritários que outros. Eu acho sacanagem, meu ponto de vista, tá?
Sua mulher de 29 anos acrescentou: é difícil sair para comer com horas reduzidas e isso torna o final de ano menos divertido. Bom, aí já é outro critério, né? Expressando cansaço com as medidas de autocontenção. É aquilo que eu falo para vocês, os izakayas e outros lugares, ele tem um trabalho de fator psicológico nas pessoas muito grande, né, que podem chegar, dependendo, a evitar até suicídios, né, em determinados casos. Mas é aquela visão macro. Nós temos a visão macro das coisas, não só a visão micro, né? Por isso que eu sempre peço para as pessoas, né? Usem o cérebro, né? Cérebro não é droga, né? Ele está aí, use à vontade, né? Naquele dia, o restaurante Shinsaibashi, o Osho Ginpei, havia recebido várias ligações anônimas, incluindo uma de um homem dizendo: você não se incomoda com o que está fazendo? E ainda mais onde o chamador, no caso assim, não disse nada, né? Claro que estou incomodado, disse nada, acrescentando que está constantemente preocupado com os riscos de que o restaurante e seus funcionários sejam prejudicados por aqueles que não estão contentes com sua decisão de manter a loja aberta após o horário solicitado. No entanto, o governador de Osaka, Hirofumi Yoshimura, diz aos restaurantes repetidamente para apenas esperar, mas esse esperar não traz resultados consequentes. E aí, o que dá? Mas eu sei que os restaurantes por aqui dispensam funcionário toda vez que os pedidos de redução de horas é emitido. Eles despedem, né? Dá o famosão cubi, né? A prefeitura, para entender mesmo que um pouco como está a situação, né? Será que a prefeitura entende como é que a situação está difícil? Aí é isso que ele quis dizer. Ficou um pouco sem sentido ali por causa da tradução. Por volta das 23 horas, quase todos os lugares em um restaurante de bolinhos de polvo, takoyaki, quem não conhece os takoyakis, né? Principalmente quem assiste desenhos, os animes. É um bolinho assim mais ou menos desse tamanho, né? Que ele tem pedaços de polvo dentro e joga como é que se fala assim, a gente fala sosso, né? É como se fosse um molhozinho em cima para comer. É bom por sinal, viu? Eu gosto muito. Próximo estavam lotados, com a maioria jovem. A empresa que o administra possui 5 restaurantes, todos atendendo a pedidos de fechamento antecipado da prefeitura nas 2 primeiras vezes. No entanto, a empresa voltou ao seu horário normal de madrugada após a 3ª chamada. Proteger o sistema médico e proteger o sustento de nossos 50 funcionários são igualmente importantes. O subsídio de apoio da prefeitura não cobre nem um mês do nosso aluguel, disse o gerente de 48 anos da loja de takoyaki. O gerente acrescentou: não é absurdo que o governo central esteja dizendo para não comermos fora com 5 pessoas ou mais, ao mesmo tempo que o primeiro-ministro dá jantares para 8 pessoas. Por isso que eu falo, né? Se você fala determinadas coisas, você tem que servir de exemplo. Se você não servir de exemplo, não adianta você falar e não fazer. O que tem aquela famosa frase, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso nada mais é que pura hipocrisia. Por isso que o Suga está se lascando todo, ele está perdendo cada vez mais apoio e vai chegar uma hora que vai ficar insustentável o Suga ficar no poder. Ou ele vai ser tirado, ou ele vai pedir as contas, se continuar desse jeito. Mas de qualquer maneira, o Suga está perdendo poder no Japão. E aí, só Deus sabe o que vai dar, né? O relógio bate meia-noite. Um cabeleireiro de 26 anos da Nishiward em Osaka disse através de sua máscara: só termino o trabalho depois das 21 horas e moro sozinho. Então gostaria de um pouco de tempo para relaxar. Mas estou fazendo o que eu posso para cooperar, como lavar as mãos e desinfectar. E com isso, ele deixou o restaurante de takoyaki e partiu noite adentro. Então vocês entendem agora que eu falo, que eu falo? Que os izakayas e outros lugares assim, ele tem um fator de trabalho muito grande para a prevenção de suicídios no Japão. Só que tem pessoas que só enxergam aquilo ali como lugar para beber, encher a cara e baforar cigarro. Vou fazer o quê?
né? Mas como é que se fala assim? Gostos são gostos, né? Opiniões são opiniões. Por isso que eu já falei, né? Falei num dos comentários que, graças a Deus, eu não quero que ninguém concorde comigo. Por quê? O mundo ficaria muito chato se todo mundo concordasse com todos, né? Claro que é uma coisa utópica. Você já imaginou um mundo pintado de rosa? Só haveria cor rosa. Claro que todo mundo concorda com rosa. Não ficaria uma coisa muito chata? Ficaria muito chato, tá? Um mundo com uma cor só, com uma opinião só, tá? Então, você vê que sem divergência de opiniões, não dá para as pessoas se protegerem, não dá para as pessoas terem uma outra ideia, num outro ângulo, né, da mesma situação. E muitas das invenções que existem hoje não existiriam, né? Como da mesma forma que tem aquela ideia do Thomas Edison, né, o cara que inventou a lâmpada, né? Quando o Thomas Edison, né, estava fazendo a lâmpada, houve uma série de erros ali, né? Aí chegou uma pessoa para ele e falou assim: nossa, mas você falhou 1000 vezes em fazer a lâmpada, né? Ele falou assim: não falhei 1000 vezes. Eu só encontrei 1000 maneiras diferentes daquilo não funcionar. Você vê a diferença de um positivista para um negativista? Se você encarar tudo aquilo que você faz como falha, você cai. Se você olhar por outro ponto de vista, você se levanta. Da mesma forma que eu já falei em outro vídeo também, né? Que tem a parte do copo, né? O copo tá lá pela metade, né? Fala assim, não, cara, aí a metade de cima tá vazia, o cara fala: nossa, o copo tá quase vazio, né? Aí tem o positivista que fala assim: nossa, o copo tá quase cheio. Olha a diferença. Então, saber olhar o lado positivo das coisas é importante para levantar, né, as pessoas para a caminhada. Porque se você ficar só com pensamento derrotista, as coisas só vão piorar, porque você vai sentir um peso muito grande nos ombros. Você não vai ter abertura para você ver a luz no final do túnel. Você não vai estar aberto às novas chances que pode aparecer para você, porque você vai estar assim, com a cabeça baixa. Então você só vai olhar para baixo, em vez de você olhar para frente ou olhar para cima, para o horizonte. Vocês entendem a diferença das coisas? Então não olhe para baixo, não fica só assim, porque você só vai ver terra, você não vai ver o horizonte inteiro que tem para você, né? De opções e possibilidades na sua vida, de ganhos, crescimento, né? Conhecimento e sabedoria. Conhecimento e sabedoria são duas coisas diferentes. Uma coisa vem com a outra, tá? Se você não ganhar conhecimento, com o passar do tempo você não ganha sabedoria, tá? Porque o conhecimento vem de várias formas, não é só conhecimento acadêmico, tá? Tem conhecimento de vida, vivência e experiência. Por isso que a gente não pode esmorecer, não pode abaixar a cabeça, né? E tem que seguir em frente, porque você tem todo um horizonte, tá certo? Então, sejam mais positivistas, né? Vejam mais outros ângulos de visão e continue usando máscara, higienize as mãos. Não espere pelo governo, que se esperar pelo governo, filho, tá lascado, tá certo? Porque o governo aqui, pelo menos, não sei como é que tá aí no Brasil, tá? Porque eu acompanho muito pouco do Brasil, porque são muitas matérias para ficar lendo direto, assim, complicado. E eu tenho família também, tá? Então a gente tem que dar prioridade para a família. A família é meu maior bem, tá? Eu não troco minha família por nada. Mas por isso que eu estou aqui tentando também, porque vocês são minha família também, né? Eu quero passar as coisas boas para vocês também. Por isso que eu tiro certas prioridades, certas horas do meu dia para gravar esses vídeos para vocês poderem ficar bem de uma maneira ou de outra, porque informação vai te trazer chance de você se prevenir de certas coisas, diferente das pessoas que ficam só assim. Dá para vocês entenderem a metáfora e a referência, né? Então é isso aí. Um abraço, família. Até o próximo vídeo. Até mais.